Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao nosso canal Delícias do Marcão. E hoje eu estou aqui para fazer um prato delicioso. Ele é um prato árabe, porém muito consumido na Turquia, consumido também ali na região da Grécia. É o kebab. Eu vou fazer o kebab tradicional e eu vou agrupar ele, o arroz basmati com o açafrão e a salada típica que eles comem na região. Queria pedir para vocês já aproveitar, se inscrever no canal, dar um likezinho aí que ajuda muito o nosso crescimento. E se alguém tiver alguma pergunta, quiser tirar algumas dúvidas, coloca aí no campo de perguntas e respostas que a gente vai respondendo conforme vai dando tempo, tá ok? Eu vou fazer a receita na forma tradicional, tá? Na forma que eles fazem lá. E fico aguardando aí vocês fazendo comentário, tá bom? Um abraço aí, curtam bem o vídeo. Pessoal, para fazer o arroz basmati, nós vamos precisar de 2 copos ou 2 xícaras de arroz, arroz basmati. Se você não encontrar arroz basmati, não tem problema, pode ser aquele agulhinha comum que a gente compra no mercado. Porém, o importante é que você lave até que toda aquela água branca desapareça. Ela tem que ficar limpa, 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 completamente limpa, tá ok? Ela para não formar goma e nem espuma. Nós vamos precisar também de sal marinho normal. E nós vamos precisar de um ingrediente, o açafrão. Só que esse açafrão não é o açafrão brasileiro, açafrão da terra. Esse açafrão é açafrão indiano, turco. Ele é assim, tá vendo? Olha, ele parece um monte de pedúnculo de flor. Só que a gente vai usar muito pouco, tá? Pra você ter uma ideia, ó, eu vou usar só isso aqui, ó. Vou usar só isso aqui de açafrão. Eu vou colocar aqui um pouquinho, ó. É uma pitadinha de nada de açafrão. Pra vocês terem uma ideia, 2 gramas, ó, 2 gramas de açafrão custou... Eu tava com o papelzinho aqui agora há pouco. 2 gramas custou $100. É uma fortuna, é o ouro vermelho que eles chamam, né? Eu comprei, ele vem 2 gramas, 2 gramas vem bastante, dá pra fazer bastante comida, mas ele é muito, muito, muito caro. Para fazer o arroz, a gente vai colocar então ele numa panelinha, colocar 3, se você colocou 2 xícaras de arroz, nós vamos colocar 3 xícaras da mesma medida que colocou do arroz, tá? Se for xícara, 3 xícaras, se for copo, 3 copos. Nós vamos colocar agora o sal, tá? Nós vamos dar uma mexida para misturar bem o tempero. Não coloca mais nada, tá? E agora vamos abaixar o fogo, tampar e deixar cozinhar. Tá ok? Bem, o arroz já começou a levantar a fervura, vocês vão perceber, forma até uma espuminha, ó. Eu tô deixando ele cozinhar mais, tá? E quando estiver pronto, aí a gente vai tirar ele. O arroz tá pronto, já tá descansando, tá? Vou dar uma descansada nele. Agora vamos partir para o kebab. Vamos fazer o kebab. Pessoal, vamos começar a preparar o kebab, né? O kebab agora é a parte principal do prato, aqui é o kebab. Então aqui eu tenho meio quilo de carne moída, é um patinho moído. Eu pedi para o açougueiro tirar toda a gordura. Ele tirou toda a gordura, deixou só aquele miolinho do patinho e moeu 2 vezes, tá? Então é patinho moído, meio quilo. Aqui eu tenho mais ou menos uma cebola pequena, ralada ou em purê. Eu uso esse ralador aqui, ó. Essa parte do ralador aqui, tá? Que tá mais que suficiente. Mas quem tiver processador também pode processar. O purê de cebola fica mais gostoso. Eu tenho aqui uma colherzinha rasa de chá de bicarbonato de sódio. Uma colherzinha rasa de bicarbonato de sódio, de chá. Aqui eu tenho 2 colheres de chá de sal. E aqui eu tenho uma colher de chá rasa de pimenta do reino.
E eu vou colocar uma coisa aqui, pessoal, que não é da receita tradicional, mas eu experimentei e ficou muito bom, que é o Fundor. Melhorou 100% o sabor da carne, tá? Ela dá um aspecto de uma carne mais gostosa, fica parecendo carne de carneiro, carne de cordeiro, tá bom? Então basicamente é isso aqui. Agora vamos começar a preparar o prato. Pessoal, para preparar o prato é fácil. A gente vai pegar a carne, colocar aqui nessa travessa de inox, certo? Vamos acrescentar, vamos abrir aqui, né? Para facilitar. Vamos colocar o sal. Vamos colocar a pimenta. Vamos colocar o bicarbonato. Lembra do fondor que eu falei? Vamos colocar pouco, tá? Ó, é pouco, ó. É só uma pitadinha, só para dar um saborzinho. Nada mais que isso, bem pouco. E o purê de cebola. Agora a gente vai pegar e vai mexer tudo isso aqui. Vai misturar, misturar, misturar. Misturar bem, tá? Lembra que eu falei, né? O purê de cebola é legal porque ele desaparece, né? Ele mistura na carne e ele desaparece. Mas fica bom também. Esse kebab aqui, ele fica muito gostoso, porque é um prato fácil de fazer, rápido. Ó, eu já mexi bem, ó, já misturou bem, tá? Você percebe aqui que tá bem homogêneo. Agora nós vamos começar a fazer os espetos. Tá bom, gente? É isso aí. Pessoal, agora nós vamos começar a parte mais complicada do processo, tá? A parte complicada é colocar no espeto o kebab. Bom, eu mandei fazer, né, esses espetos de alumínio. Ele tem esse formato aqui retangular. Tem que ser retangular, tá? Se você não tiver esse espeto, você compra... Vai nessas casas de material de construção, compra barra de alumínio, corta elas com 40 centímetros para poder fazer o espeto. Ou então você pode comprar aqueles de bambu japonês que já vende, ele é assim nesse formato. Não usa o redondo, porque o redondo não dá certo, tá? Não tem como, não dá certo. Primeira coisa que a gente vai fazer é secar bem o espeto, tá? Aí a gente vai molhar a mão na água, tá? Molhar a mão na água. A gente vai fazer um bolo de carne, mais ou menos desse tamanho aqui assim, ó. Ó, a gente vai fazer um bolo de carne, tá? Eu apanho bastante nessa hora também, viu? Não é só vocês não. Aqui nós vamos, ó, encaixar aqui o bolo de carne aqui no espeto, ó, tá vendo? E aí a gente vai moldando pra cima e pra baixo, ó. Nós vamos moldando pra cima e pra baixo, formando o bolo de kebab. Isso não é kafta, tá, gente? É kebab. Kafta é outra coisa, ó. Depois que você formou o bolo, ó, que tá formadinho, ó, tá vendo? Tá bonitinho. Aí, pra ficar legal, né, um estilo que eles usam muito lá na Turquia. Ó, vou tirar até um pedacinho grosso de cebola, não tô gostando dele, vou tirar. Na Turquia, o que eles fazem? Eles fazem o seguinte, eles apertam assim, ó. Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo fazer. Ah, eu não tô conseguindo. Na Turquia eles fazem um jeito lá, que eles apertam e o kebab fica tudo desenhadinho. Não é o meu caso, eu não tenho essa prática ainda, mas vamos deixar ele assim, ó, achatado aqui, ó, tá? Basicamente é isso aqui, ó. Se vocês tiverem dificuldade, não faz mal, faz assim redondinho mesmo, tá? Eu já fiz um, ó, já deixei um outro pronto aqui, ó, tá? Faz assim. Só que lembra, tá? Não dá pra ser aquele espeto redondo, tem que ser esse quadradinho, senão vocês vão apanhar. E muito. Outra coisa, não esquece da água, tá? Ó, eu tô aqui, já coloquei os dois kebab pra assar na churrasqueira, tá? Ela tá no máximo aqui, na temperatura máxima. E eu coloquei só dois, porque os outros dois eu congelei pra comer mais tarde, porque pra mim é muito, né? 2 kebabs é muito. Então eu vou deixar aqui assando, né? E daí, quando estiver pronto aí a gente mostra pra vocês, tá bom?
Enquanto isso eu vou preparando a salada então. Ó, no preparo da salada nós vamos precisar de uma cebola pequena cortada em cubinhos pequenos, uma azeitona preta com caroço ou sem caroço. Eu não encontrei sem caroço, coloquei com caroço mesmo. Azeitona verde também sem caroço. Uma folha verde, eu coloquei alface, mas pode ser rúcula, pode ser agrião, pode ser qualquer coisa, tá? Eu prefiro o alface por ser mais neutro. Salsinha, folhas cortadas, uns 3 ou 4 raminhos, né? Com folhas grossas, não precisa cortar muito fininho não. Tomate mini, aquele pode ser o italianinho ou o sweet grape. Não use o cereja, porque o cereja ele é meio amarguinho, tá? Ele é ruim. Use o sweet grape ou o italianinho. Aqui eu estou usando queijo Minas cortado, mas pode ser outros queijos, pode ser mussarela de búfala, pode ser queijo coalho, pode ser queijo Minas, qualquer queijo, tá? Branco, desde que ele não tenha sal. Aqui é a abobrinha que foi refogada por 10 minutos em uma água com um pouquinho de sal. Limão, um limão. Pepino japonês cortado também de forma grosseira, né? Não muito pequeno. Nós vamos usar orégano, sal e um azeite, tá? Esses 3 elementos para temperar. Bom, para preparar a salada é simples, é só ir colocando os componentes, né? Eu vou colocar aqui então a salada verde, né? Coloquei aqui a salada verde. Eu vou colocar a cebola. Eu vou colocar a salsinha picada grosseiramente. A abobrinha já pré-cozida, né? E fria. Tem que estar fria, viu, gente? Os tomatinhos. Vou colocar tomatinho. Vou colocar um pouco de azeitona verde. Não vou pôr tudo que é muito. Só um punhadinho aqui, ó. Azeitona preta eu vou colocar tudo, que também tem pouca. Vamos colocar o queijo. O pepino. Vamos espremer o limão. Dois limões. Um pouco de sal. Gente, eu não gosto muito de sal, tá? Então eu ponho pouco. Parece muito, mas é pouquinho. Esse aqui não sai muito sal, não. Vamos pôr uma pitadinha de orégano, bem pouco, tá, gente? Ó, mas bem pouco mesmo, só pra dar aquele saborzinho, tá? E por último, vamos pôr um pouquinho de azeite. Também não põe muito não, tá? Pra não ficar muito oleoso. Tá bom? Tudo aqui, ó. Vou incorporar os sabores. Primeira coisa que eu vou fazer, lembra do açafrão que nós pegamos lá eu separei lá no começo da receita. Aqui eu tenho um pouco de água. Aqui eu tenho o arroz aqui. E aqui o prato onde nós vamos separar o arroz para fazer o açafrão. Então aqui é o seguinte, eu não tenho um socador, né, específico. Eu vou socar então aqui com o fundo dessa faca. Eu vou socar aqui, ó, porque o açafrão tem que ser triturado, tá? Triturar bem trituradinho, tá? Porque ele tem que virar, na verdade, um pozinho, né? Existe uns pilão que o pessoal usa lá eles usam lá na Índia. E assim que eu for viajar, que eu encontrar um daquele, eu compro, porque aqui no Brasil eu não encontrei. Ele é feito de um material lá apropriado, que ele não deixa gosto, sabe? Esses que tem aqui no Brasil de madeira e pedra-sabão, eles não servem. Deixa eu dar mais umas batidinhas aqui.
já tá bom. Bom, agora que eu já triturei ele bem, eu vou jogar um pouquinho de água. Tem que mexer bem, tá? Vou dar uma cortada no vídeo porque vai ter que mexer bastante, tá? Já eu volto. Pessoal, depois de mexer bastante, tá? Eu já dei uma boa mexida, ele diluiu bastante, tá? Depois que eu fiz todo aquele preparo, agora eu fiz o seguinte: metade, um pouco menos da metade daquele arroz que eu cozinhei, eu coloquei nesse prato aqui, tá vendo? Que agora eu vou jogar o açafrão nele. Então agora eu vou diluir o açafrão aqui nele, né? Vou pegar um pouquinho aqui para aproveitar, porque açafrão não é barato, é caro. E vou misturar o açafrão naquele arroz, na metade do arroz, um pouco menos, tá, da metade, não precisa ser exatamente metade. Vocês vão ver por que na finalização do prato. Aí a gente vai misturar bem, ó, o arroz vai incorporando com o açafrão, tá? O açafrão, na verdade, poucas pessoas conseguem sentir o sabor dele no início. Ele é um tempero assim, ele não é um tempero forte, acentuado que nem o curry, que nem os outros temperos tradicionais. Ele é um tempero mais suave, mas é que ele tem umas propriedades para a saúde que indispensáveis, né? Bom, agora que eu já misturei aqui, tá bem misturadinho, tá vendo? Agora eu vou montar o prato com o kebab, tá bom? Até já. Para montar o prato do kebab agora, é só fazer o seguinte, vamos lá. Bom, em primeiro lugar, nós vamos colocar um pouco de arroz branco. A gente vai montar com um pouco de arroz branco. Em cima do arroz branco, nós vamos colocar o arroz de açafrão. Esse é o prato típico lá da Turquia, tá? O arroz de açafrão. Aqui na lateral, a gente vai pegar nossa salada e vamos colocar um pouco de salada aqui na lateral. Salada com queijo. Vou colocar uma azeitona preta aqui para deixar bem bonita. E para finalizar, nós vamos montar o kebab. Vou pegar aqui um pano que está bem quente. Então o kebab aqui é só vir aqui assim, ó. Dar uma quebradinha aqui de lado assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo tirar ele inteiro. Consegui. Tá pronto o nosso kebab. Espero que vocês tenham gostado. Quem curtiu aí dá um like, né? Um joinha. E quem tiver alguma dúvida, quiser perguntar aí no YouTube, pode perguntar que eu respondo, tá bom? Um abraço para todos. Agora vamos só comer.
Bom apetite. Tô aqui me servindo, tá? Está muito gostoso.